Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu só pegar uma almofada aqui pra eu ficar mais à vontade para conversar com vocês, porque hoje eu vou explicar para vocês como que foi o nosso trajeto, né? Como que foi a nossa viagem aqui para Portugal, como que foi o processo, se teve burocracia, se teve imigração, como que foi, se passamos pela salinha, né? A famosa salinha que as pessoas falam ou não, se fomos barrados, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas, de antemão, já vim aqui falar para vocês e pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu comentário, dar aquele likezinho que a gente adora e para falar também que a nossa família está crescendo, gente. Então, hoje a gente já tá com 44, se eu não me engano, inscritos. Então, vem chegando. Pode chegar, seja bem-vindo, fica à vontade, a casa é sua. Qualquer coisa, manda sugestão de vídeo aí que eu faço aqui. Inclusive, essa é uma sugestão de um seguidor. Então, tá aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bora! Seguinte, primeiro a gente comprou as passagens, né? Então, pra vir aqui pra Portugal, a gente saiu de Uberlândia, de Minas Gerais, passou por São Paulo. Depois de São Paulo, a gente foi pra Paris, pro aeroporto de Paris. E de Paris a gente veio pra Lisboa. E de Lisboa pra cá a gente veio de ônibus. Então a viagem ela durou mais ou menos umas 23 horas. 23 horas e pouca. Foi muito cansativo mesmo. E assim, como a gente não pegou primeira classe, né? Porque vamos lá, né? Vamos economizar. Nós somos imigrantes, então a gente tem que economizar o máximo possível para poder, para se acontecer qualquer tipo de imprevisto, a gente ter ali uma reserva, né? Então vamos já pensar por esse lado. Questão de valores. Como que ficou? A gente pagou um pouco mais caro, por mais que a gente ainda esperou, né? Porque a gente viu que a passagem ela estava oscilando muito. Então olhei por várias companhias aéreas, né? Olhei pela Azul, pela Latam, pela Air France, pela Gol, acho que só, se eu não me engano. E nenhuma delas estava com valor acessível, principalmente a Azul, ela estava dando ali, na época que a gente comprou, né? A gente comprou ali em fevereiro, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, se eu não me engano, estava dando em torno de uns 13 mil. Então, a mais barata que a gente achou foi pela Decolar. E no site da Decolar, a gente baixou o aplicativo, né, e tudo mais, e no site da Decolar a gente conseguiu achar a passagem por 10.500. Ah, gente, é tudo uma questão de pesquisa, né, e depende muito da companhia. Eu olhei por várias companhias, mas mesmo assim, esse foi o valor mais baixo que eu achei. Com relação à hospedagem, né, a gente ficou num hostel, que não é o mesmo que hotel. O hostel, ele tem toda a área que é compartilhada, então é só o quarto que é separado. Nós pegamos a hospedagem, né, a nossa passagem, ela teve uma duração de 9 dias. Então, a gente viajou no dia 6 e a previsão de volta seria no dia 16. Como a gente não ia voltar, é obrigatório a gente comprar uma passagem de ida e volta, já que a gente está vindo com um visto de turista, né? Então, nesse caso, a gente tinha que ter a passagem de ida e de volta, mesmo a gente tendo que perder aquele valor, né? Que, assim, infelizmente a gente teve que pagar. Se vocês ouvirem barulhos no fundo, é porque os meninos estão lá na cozinha. Então, para quem já viu aqui no canal, saiu um vídeo da tour do apartamento que a gente tá, é um apartamento compartilhado, então aqui a gente alugou o quarto, a gente arrendou, né, o quarto, então tem o pessoal lá conversando na cozinha, então desconsidera. Então, vamos lá, né, pra questão da viagem, como que foi? A gente pegou o voo em Uberlândia, então o nosso voo, ele tava marcado para sair 11h50, a gente chegou, assim, normalmente é aconselhável que chegue 2, 3 horas de antecedência, né? Porque se acontecer algum imprevisto ali, a gente tem um tempinho para poder resolver. Mas no caso, a gente já tinha feito o check-in online. Então, dependendo da companhia aérea, você consegue fazer check-in online com 24
ou 48 horas. Então você tem que olhar no regulamento da companhia com quanto tempo de antecedência que você pode começar a fazer o check-in. Se eu não me engano, o da Gol foi 48 horas, mas aí eu acabei fazendo com 24 e na hora que eu fui ver já não tinha tanto assento assim, tá? Tinha só uns assentos mais ruinzinhos. Como eu queria pegar a janela, né, que era a primeira vez voando, então assim, eu queria pegar todos aqueles momentos, mas infelizmente a gente não conseguiu. Consegui pegar só os assentos do corredor e os de emergência aqui, como não tem janela, aí no caso tinha aqueles lugares ou os lugares pagos, então eu não ia pagar, né? Já tinha gastado uma fortuna com a passagem e hospedagem e tudo mais, e ter que pagar ali mais assento não dava, então eu preferi os gratuitos mesmo. A gente chegou no aeroporto de Uberlândia faltando acho que 1 hora, mais ou menos 1 hora e meia, pro avião decolar. Então, nesse caso aí, a gente entrou, né, passou pelo raio-x, pesou a mala e tudo mais, foi super tranquilo. Uma dica que eu dou pra vocês: sempre olhem o regulamento da companhia aérea. Por quê? Eu e o Vitor, a gente veio só com bagagem de mão. Então, você pode trazer um item pessoal, né, que é uma bolsa, ou uma mochila, uma sacola, e a bagagem de mão, que é a mala mesmo convencional de 10 quilos. 10 ou 12, depende da companhia, tá? Então, nesse caso, a gente veio com esses dois. Então, viemos só com uma mochila e as 2 malas. Então, depois que a gente passou pelo raio-x, eu achei que realmente não ia dar problema nenhum, porque a gente não tava com nenhum item que fosse perigoso ou que fosse fora do regulamento. Então, assim, olha a quantidade de bebida que você traz. Nem é de bebida, é muito de líquido. Então, creme, perfume, shampoo, essas coisas assim, porque normalmente tem uma quantidade de ml, se não me engano, é 100 ml por frasco. Então, a única coisa que a gente trouxe foi o creme, que a gente trouxe num frascozinho de 100 ml, e o creme dental. O restante perfume, desodorante eu comprei um pequenininho também para poder trazer, que eu só achei na farmácia, não achei no supermercado para comprar. Paguei caro, paguei R$7, se eu não me engano, 7 e pouco, num pititinho assim. E tem que ser aerosol, tá? Eu não lembro se pode ser aquele rolon, mas se for aerosol tem que vir com a tampinha, tudo certinho. Objetos cortantes, né? Isso não pode vir, não pode. Então, pinça, tesoura, minhas tesourinhas, gente, eu tive que largar tudo, praticamente tudo. Então, assim, pra não ter nenhum motivo para poder ter que abrir a mala, ou ter que abrir a mochila, alguma coisa, tá? Que fosse prejudicar a gente ali na hora. Passamos pelo raio-x, ok, deu tudo certo, voo tranquilo de Uberlândia para São Paulo. Chegamos em São Paulo, o nosso voo para a França ia sair com um prazo de 2 horas. Então, ou seja, a gente estava lascado, porque a gente chegou no aeroporto, era mais ou menos 1h30, e 3 e pouca o voo já ia sair de novo, acho que era 3h50, se não me engano, o voo já ia sair. E o aeroporto de Guarulhos é enorme, 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 enorme. Então, assim, pra quem tá acostumado com o pedacinho ali de Uberlândia, que já é enorme demais, a cidade é muito grande, então, assim, o aeroporto era enorme. Então, tipo, a gente ficava, assim, perdido, porque não sabia onde que era. E às vezes a gente perguntando pras pessoas, as pessoas falando, era no portão 3, portão 3, portão 3. E a gente procurava esse portão 3 e não achava o portão. Não achava de jeito nenhum. Então, assim, quando a gente chegou, que a gente conseguiu achar onde que era o portão 3 com a ajuda de uma funcionária lá, que era da Latam, ela ajudou a gente conseguiu achar onde que era o portão 3. E sorte que a gente já tinha feito o check-in. Então, gente, façam um check-in antecipado, façam o check-in online, tá? Porque isso ajuda demais, demais. Então, assim, como a gente não tinha bagagem despachada, então não tinha muita informação para poder pegar. A única coisa que a gente precisava fazer era imprimir o cartão. Só que o cartão de embarque, então, tipo, na hora que a gente chegou no de Uberlândia, eu achei que a moça lá que atendeu a gente ia imprimir todos os cartões de embarque. E na verdade não são. Então, assim, ela só imprimiu referente à Gol, que foi a companhia que a gente foi até São Paulo. De São Paulo até Lisboa, como a gente foi com a Air France,
a gente teve que imprimir o cartão de embarque com os funcionários da Air France. Então, teve esse processo que a gente teve que fazer antes de embarcar. Quando a gente chegou, que a gente conseguiu achar onde que era a companhia, né? Onde que ia ser o portão de embarque, que assim, a gente demorou, a gente teve que correr dentro do aeroporto. Era literalmente aquelas cenas que a gente vê do povo atrasado, era a gente com medo de perder o voo. Mas assim, gente, deu tudo certo, tá? A gente conseguiu, né, pegar o voo no horário certo, tava com fila ainda no embarque e na hora que a gente passou pela imigração, eles simplesmente olharam o passaporte, né? Fica o pessoal da Polícia Federal lá, a gente passou pelo raio-x, né? Pesaram a mala e na hora de passar pelos policiais, eles olharam o passaporte, né? Pediram para baixar a máscara para ver se era a mesma pessoa, carimbou e tchau. Desse jeito. Então, de São Paulo para França, foi super tranquilo o processo de imigração. Quando a gente chegou na França, quando a gente chegou no aeroporto, tinham sim alguns policiais lá olhando os passaportes, né, para poder conferir se era passageiro e tudo mais. Mas assim, a gente foi liberado, eles só conferiram e já liberou a gente, então não teve nenhuma pergunta nem nada. A única pergunta que teve, e mesmo assim foi de um funcionário da Air France, quando a gente foi imprimir o cartão de embarque, ele questionou se era residência ou se era turismo. Nós informamos que era turismo e ele perguntou se a gente tinha alguma bagagem para despachar e a gente falou que não. Então, nesse caso, e a gente assim, afobado, porque tipo, eu vou perder esse voo, e o cara virou pra gente e falou assim, nossa, vocês estão vindo de Uberlândia nessa tranquilidade toda? Eu olhei assim, cara, a gente tá correndo desde a hora que pisou nesse aeroporto. Como que ele vira pra gente e fala que, nossa, a gente tá tranquilinho? Não, a gente não tava, a gente tava literalmente assim, apavorado, porque não sabia se a gente ia conseguir pegar o voo, porque já tinha muito tempo que a gente tava rodando dentro do aeroporto. Mas enfim, França. Então, na França, quando a gente chegou, né, ele só olhou o passaporte e tudo mais. Ok, liberou a gente e a gente foi logo procurar onde que era o portão de embarque. Porque, gente, assim, é uma coisa que a gente já pegou um trauma de São Paulo. Então, o aeroporto da França é enorme de grande, enorme. Então, assim, quem viu o vídeo anterior, né, que eu mostrei a gente saindo, né? Então tem duas partes lá, depois se vocês quiserem ver. A primeira parte e a segunda parte é da França. Então vê que o aeroporto ele é muito grande. A gente já foi logo procurando para poder saber onde que era o portão de embarque para a gente não ficar perdido. Apesar que a gente chegou no aeroporto, era 7h10. Então a gente teve uma duração de São Paulo para a França, a gente teve uma duração de 10h20, se eu não me engano, de voo, que foi a pior experiência da minha vida em questão de conforto, porque você não dorme, você não descansa, a cadeira inclina, eles te dão um cobertorzinho, te dão um fone para você assistir um filme ou ouvir uma música, te dão uma almofadinha para você ficar mais confortável, mas assim, em questão de cama, dormir bem, não, a gente não dormiu. Então, assim, a companhia, ela dá, assim, uma refeição muito boa, né? Em questão de jantar, o jantar foi muito bom, o café da manhã também foi muito bom, mas em questão de conforto, não, gente, nada, zero, não consegui dormir, dava umas cochiladas, dava uma turbulênciazinha no avião, eu já acordava, então, assim, não consegui dormir muito, o Vitor também não. Quando a gente conseguiu achar o portão de embarque, então a gente ficou ali mais próximo. O nosso voo ia sair só 1h10 da tarde e mesmo assim ele ainda saiu atrasado. Como a gente já tinha pego o cartão de embarque da França para Lisboa também, então não tinha necessidade de fazer de novo. Então o que a gente fez foi novamente passar pela polícia, né, de imigração. E foi a mesma questão, eles olharam, não questionaram nada também. A única questão foi que na hora que passou a mala, apitou no raio-x. Mas, segundo o que a funcionária tinha falado lá, parece que esse apito ele é aleatório. Então assim, eu fiquei tranquila porque a gente já tinha passado por 2 raios-x
e a máquina não tinha apitado, ou seja, estava tudo bem, né? E eu fiquei sem entender o porquê que tinha apitado naquela hora. Então a funcionária foi, abriu a mochila, passou o sensorzinho de metal lá dentro e não achou nada, simplesmente liberou a gente e a gente foi pro embarque. O voo, né, de Paris para Lisboa durou mais ou menos umas 2 horas e 20, se eu não me engano. Chegando em Lisboa, a gente precisou pegar o metrô. Mas assim, quando a gente saiu, quando a gente chegou no aeroporto, não tinha nenhuma polícia de imigração. Gente, com a gente não teve nada disso. Nada. Não fomos parados, não fomos questionados, não teve entrevista, não teve nada. Foi super tranquilo o nosso trajeto, tá? Então, assim, a gente ficou, eu particularmente, eu fiquei muito apavorada porque eu não sabia como que ia ser. E assim como a maioria das pessoas que buscam informações no YouTube ou no Instagram, né, de pessoas que já migraram para outro país, que já tiveram esse tipo de experiência, então a gente fica com aquele negócio na cabeça de que vai ser da mesma forma com a gente. E nem sempre é, gente. Então, assim, a minha realidade foi diferente de muitas, se não todas, as realidades de todas as pessoas que eu busquei informações, né, no YouTube ou no Instagram, tá? Então, assim, foi muito, muito tranquilo. Mas isso não quer dizer que, vai ser tranquilo para todo mundo? Não, não vai. Mas, assim, a gente tenta se precaver ao máximo. Então, assim, eu trouxe todos os documentos que eram necessários, eu imprimi todos os documentos, porque se desse um pane no meu celular ou no celular do Vitor, a gente ficasse sem internet, por mais que no aeroporto tenha Wi-Fi, ou então se a gente ficasse sem bateria, por mais que dentro do avião tem como você carregar o celular, se acontecesse alguma coisa, eu tinha ali uma outra forma, né, uma segunda opção de conseguir resolver a situação. Chegamos em Lisboa, de Lisboa não teve policial, a gente não passou por nada disso, tanto é que a gente achou muito estranho, porque a gente simplesmente saiu do aeroporto, não teve ninguém para vistorar ou então para poder olhar o passaporte, né? Nada disso, não teve. A gente saiu do aeroporto, pegou um metrô, do metrô a gente foi para a rodoviária. Então, o metrô a gente pagou, acho que foi 2 e pouco, se não me engano, num ticket. Então, já fica aí uma dica, tá? No metrô, o mesmo cartãozinho você entra e sai. Então, não joga fora o cartão. Por quê? Você comprou o bilhete, ele te dá a caixa, ela te dá não é bem um cartão, é como se fosse um papel cartão, tá? Que ele tá lá com um códigozinho de barra, você vai lá, coloca na máquina para você entrar no metrô. Quando você entra para poder pegar o metrô, quando você sai de novo, você tem que passar de novo aquele cartãozinho. Então ele vale para você entrar e para você sair do terminal. Quando a gente saiu do terminal, a gente já deu de cara com a rodoviária, que é na estação 3. Então a gente deu de cara com a rodoviária, fomos lá, compramos a passagem, que foi 12 euros, alguma coisa assim. Eu sei que deu quase 24 euros a minha passagem e a do Victor. Então o nosso ônibus ele saiu às 18, a gente chegou aqui em Leiria às 20h30 mais ou menos. Aí a Nayara mais o Douglas já estavam esperando a gente para poder encontrar e levar a gente no hostel, que é bem próximo da rodoviária. A rodoviária ela fica no centro, então o hostel ele também fica no centro. Busquem informações, tá, gente? Essa foi a nossa experiência, foi super tranquilo, mas foi muito cansativo, tá? Mas foi muito satisfatório quando a gente teve aquela primeira sensação assim, cara, eu estou voando, literalmente eu estou nas nuvens, porque para quem nunca voou de avião, eu, por exemplo, eu nunca viajei de avião, o Vitor também não, então foi uma sensação surreal para mim e é algo que eu nunca vou esquecer. Então, assim, aproveita muito, porque é tenso, é preocupante, porque você não sabe o que vai acontecer. Por mais que a gente olhe lá se todos os documentos estão certos, ainda assim, a gente sempre acha que tá faltando alguma coisa, mas foi super tranquilo, tá? Quando a gente saiu do aeroporto da França para ir para Lisboa, antes da gente embarcar, o único documento que eles olharam além do passaporte foi o DGS, tá?
que é um formulário de saúde que você precisa aqui na Europa. Eu não sei agora se está precisando mais, mas quando a gente veio precisava. Ele só escaneou o QR Code e já liberou a gente para poder entrar, e logo em seguida já olharam um passaporte também, tá? Então, gente, foi sobre isso. Essa foi a nossa experiência, tá? Esse vídeo ficou longo, mas assim, eu não vou dividir, eu vou deixar ele dessa forma. Conta aqui nos comentários se você já veio para Portugal ou se você passou pela imigração ou não, como que foi o seu processo, que eu tô curiosa para saber, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Me segue no Instagram, por favor, vai lá me seguir no Instagram, se inscreve aqui no canal também. No Instagram é Lorena Rosa, tá? Do mesmo jeitinho que tá aqui no YouTube, tá no Instagram também, tá bom? Então deixa seu like, se inscreve no canal, um beijo e até a próxima, tchau!